Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa aí dar continuidade no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a situação de total crise que vive o setor produtivo do país, o agronegócio, né? Sei que a gente fala muito sobre instrumentos aqui, medidas para atuar em favor do produtor rural, mas o fato é que nas últimas semanas muitas foram as matérias e notícias voltadas para demonstrar como tem sido caótica a situação financeira dos produtores rurais no país e em alguns estados aí até um pouco mais, né? Sentindo até um pouco mais. Acho que o que representou com maior força essa situação de crise, de caos dentro do agronegócio hoje, do ponto de vista financeiro, foi a manifestação dos produtores rurais no Rio Grande do Sul pedindo, né, uma medida mais firme do governo federal no sentido de auxiliar os produtores do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a situação realmente é muito grave. Nós que trabalhamos aqui, trabalho muito com endividamento rural, mas vocês que estiverem aí do outro lado, também que fazem atendimento de produtores rurais, devem estar percebendo como a situação do produtor rural, de uma forma geral, está difícil, né? Os endividamentos são altos, algumas dívidas chegam a ser realmente impagáveis, e isso vai impactar o setor produtivo, né? Então, essa é um vídeo para chamar a atenção dessa situação, porque mais do que nunca os produtores precisam de um auxílio do advogado do agronegócio, né? É preciso implementar estratégias, implementar saídas para que o produtor continue na sua atividade e consiga também quitar suas dívidas, né? Porque realmente é comum conversar com produtores rurais que estão abandonando a atividade produtiva, direcionando os imóveis rurais para arrendamento, para parceria agrícola, até mesmo para fazer esse movimento está difícil. Antes, para você arrendar, para você fazer parceria, era mais fácil de conseguir pessoas dispostas a fazer essa locação, entre aspas, dos imóveis. Está mais difícil agora também de conseguir parceiros, de conseguir arrendatários dos imóveis. Então, a situação realmente é muito grave, tá? O ideal seria que o governo federal implementasse alguma medida voltada para esses produtores que realmente estão em crise muito grave, né? Mas assim, não existe um movimento nesse sentido e provavelmente essa ajuda não virá, né? Uma ajuda voltada para, por exemplo, a aquisição dessas dívidas por parte do governo e depois o produtor pagar o governo aí a perder de vista, né? Como já aconteceu em algumas situações no Brasil em períodos anteriores, né? Mas ao que parece não é uma medida que virá, então mais do que nunca há necessidade da atuação do advogado nesse sentido. E quais são as ferramentas que existem hoje disponíveis? O alongamento da dívida rural, a atuação nos processos de execução, inclusive aí para proteção de patrimônio, defesas de impenhorabilidade, ajuizamento de ação revisionais de contratos bancários. É muito comum levantar uma situação de dívida do produtor e identificar que a dívida dele é muito maior por conta dos encargos ilegais. Então, uma ação revisional de encargos financeiros por conta de renegociações ou mesmo de encargos financeiros que já
foram identificados de antemão que são ilegais, vão auxiliar muito o produtor a reduzir a dívida, a reduzir o saldo aí devedor que precisa ser quitado para que ele possa chegar numa situação de adimplência total, né? E como última medida, temos a recuperação judicial, né? Então são alguns instrumentos que existem, podem ser manejados, podem ser utilizados. A única ressalva que é importante que se faça é com relação à utilização da RJ, da recuperação judicial. Por quê? Porque eu vejo alguns produtores buscando a RJ como uma alternativa milagrosa, né? E na verdade não existe. Existe trabalho, existem teses jurídicas fundamentadas em legislação, em jurisprudência e assim por diante. No caso da RJ, da recuperação judicial, o produtor precisa ter um plano de viabilidade econômica, tá? Ou seja, o produtor precisa ter faturamento relevante anualmente. E é muito comum os produtores que acessam o escritório para procurar auxílio e ajuda, produtores que têm um faturamento muito pequeno, que diminuíram muito o faturamento, que realmente eles não têm condições de dar um salto na atividade para aumentar esse faturamento, para aumentar esse ganho de capital, certo? Então, isso é uma coisa que precisa ser vista com muito cuidado. É uma boa estratégia a RJ, não estou dizendo que não é. Ela é uma ótima estratégia, desde que feita da forma correta e consciente. Consciente, inclusive, dos resultados caso não dê certo. Porque caso uma RJ não dê certo, não dê resultado esperado, o próximo passo é a falência. E aí, na falência, todos os bens ali do patrimônio do produtor rural serão direcionados para pagamento de dívidas, certo? Então, é uma medida interessante, pode auxiliar o produtor, mas é preciso identificar a característica das dívidas, a principal dívida que pode ser diminuída, digamos assim, né? Ele pode ter um grande desconto numa recuperação judicial, são os créditos quirografários, que são aqueles que são decorrentes de contratos que não têm garantia real, que não são débitos trabalhistas, fiscais e etc. Alguns produtores têm muitos créditos quirografários, outros não, né? Então, assim, é preciso fazer toda uma análise mais profunda para poder identificar se é ou não o caso de uma RJ. Se for, pode ser realmente uma grande alternativa, uma ótima saída. Caso não, existem outras medidas que podem ser tomadas. Agora, que uma coisa é fato, a situação está muito difícil para o produtor rural, são alguns anos aí de problemas de crise financeira, crise produtiva, problemas de clima, problemas de preço, né? Crédito acelerado em alguns momentos em favor do produtor, em outros com uma diminuição de concessão de crédito, isso também impacta na logística do produtor rural do ponto de vista financeiro. Então, inúmeros fatores levaram hoje o produtor a estar nessa situação, né? Que eu acho que o estado que sofre mais com isso, sem dúvida nenhuma, é o Rio Grande do Sul, né? Mas muitos outros estados estão com produtores assim, com a corda no pescoço, e a nossa função é auxiliar o produtor empregando essas estratégias que eu falei aqui para vocês, tá? E se você quer saber mais sobre isso, tem o meu curso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Curso Creche de Endividamento do Produtor Rural, para você poder atuar, se capacitar para atuar nesse mercado em favor do produtor rural, tá ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.